No meu caso, eu estou trabalhando com uma justificação ética da prática baseada em evidências. Então, nós, dentro da PBE, imaginamos que, bom, basicamente, prática baseada em evidências não deveria ser uma coisa de mera escolha pessoal, em muitos casos. Assim, na verdade, é uma coisa que deveria todo mundo adotar. Mas, se você defende que isso deveria ser adotado de uma maneira geral, basicamente, você está postulando uma formação de crenças ética, em que eu dependo, então, de boas razões éticas para que eu possa falar que, olha, realmente a gente deve adotar PBE, e é basicamente isso que eu pesquiso. Tá, e assim, cara, e quando o sujeito do outro lado fala assim, não, mas eu tenho a liberdade de escolher atuar com uma prática que não tá dentro do escopo da PBE. Aí, por isso que a filosofia é importante. Porque nesse caso, a resposta que se daria para esse caso é que, bom, claro, você tem liberdade, mas a sua liberdade não pode prejudicar terceiros, como acontece quando a pessoa não atua com PBE, potencialmente. Tá. Mas ainda assim ele vai falar, mas é a minha liberdade. Ok, a sua Você liberdade. entende? Eu vou tentar problematizar aqui, cara. Eu tô tentando problematizar. Importante. Ótimo. Você entende o que eu quero dizer? Tipo, não, mas eu tenho a minha liberdade, eu quero atuar assim. Quando que a minha termina e a do outro começa? Como é que demarca isso? Quando nós falamos de atividade profissional, as suas ações não têm implicações apenas para você, mas sim para terceiros também. E esse é um detalhe muito importante, Wesley, porque perpassa por uma coisa chamada dependência epistêmica. Quando eu vou para um médico, ou para um dentista, ou para um psicólogo, eu não tenho a mínima ideia, basicamente, sobre se aquilo que ele adota realmente é o que é o mais recomendado para os problemas que eu tenho. E no caso você nem tem a obrigação de saber, né? Nem tem a obrigação de saber. Claro, não teria nem como eu saber isso, né? Isso implica não só para serviço de saúde, mas de uma maneira geral. Eu não tenho a mínima ideia se o cara que fez essa blusa aqui realmente estava justificado a pensar que, por exemplo, isso aqui não pudesse causar algum tipo de malefício. Perfeito, uma alergia. Exatamente. E nesse caso, nós precisamos confiar nos profissionais. Entendi. A expectativa do cliente ao ter esse serviço é que seu problema possa ser atendido. Se o profissional não está fazendo, dentro das suas ações, o que deveria ser utilizado para conseguir alcançar aquilo que poderia beneficiar o paciente ou o cliente, nesse caso ele está infringindo com certos limites éticos. Porque aí não é uma questão apenas de escolha pessoal, mas sim que eu não estou cumprindo com as expectativas esperadas da minha prestação de serviços. Perfeito. Ficou mais claro agora. E como é que, por exemplo, a pessoa define qual psicoterapia funciona e qual não funciona? Eu estou falando aqui no contexto de psicoterapia porque é a área que a gente mais trabalha e conversa. Entende o que eu quero dizer? Porque uma das questões que normalmente é levantada quando a gente fala que uma prática não apresenta eficácia é olhando os dados, os provenientes de ensaios clínicos randomizados daquele tipo de prática, no caso da psicoterapia. Por outro lado, existem algumas vertentes que não apresentam eficácia dentro dos ensaios clínicos, mas dizem que são diferentes análises epistemológicas do saber. Como é que faz daí? Qual que é o certo, qual que não é? Como é que se limita isso? Bom, aí nós estamos já falando de um terreno que não perpassa mais apenas por filosofia, mas depende de dados empíricos. Então, a determinação sobre quais intervenções são ou não são eficazes vão depender, nesse caso, de estudos empíricos sobre as intervenções e, basicamente, o impacto daquelas intervenções na vida de terceiros, né? Atualmente, quando a gente fala em psicologia baseada em evidências, né, nós temos aí, como todos sabem, né, imagino, ou pelo menos grande parte daqui sabe, uma individualização da prática em que, basicamente, eu devo considerar a melhor evidência disponível, e essa melhor evidência disponível deve perpassar por os artigos de mais qualidade dentro da literatura que reportaram eficácia, efetividade e eficiência dentro de uma psicoterapia e aliá-la com as particularidades, individualidades daquele sujeito, realizando com expertise profissional. A régua que eu estabeleço, nesse caso, vai depender desses dados que são obtidos. Então, basicamente, a gente vai nessa direção para conseguir fazer esse recorte. Então, assim, dentro do que você está dizendo, a ciência é isso. Sim, perguntar para um filósofo isso não é uma coisa muito legal, né? Porque uma pergunta dessas daria umas 8 horas de conversa. O que eu quero dizer é assim, então beleza, uma intervenção cientificamente eficaz
dentro do escopo que a gente está falando, é aquela que passou por esse tipo de metodologia, né? Mas aí, como é que funciona a demarcação do que passou essa linha e está dentro desse tipo de metodologia e o que não está dentro desse... Entende o que eu quero dizer? O que é ciência e o que não é? Aonde está a fronteira? Ok. A fronteira, ela perpassa por uma coisa chamada confiabilidade. E aqui, Eslen, é muito importante a gente mencionar uma coisa. Antes de eu falar sobre confiabilidade. Por muito tempo, quando nós falávamos de demarcação, havia-se uma esperança de que nós teríamos uma metodologia universal que pudesse demarcar o que é e o que não é ciência. Teve alguns grandes autores que tentaram isso, né? Sim, né? Alguns colocam que o Popper foi um cara que foi para essa direção, com a falsibilidade. Nós tivemos outras tentativas também ao longo da história da filosofia da ciência. Mas, ao do que a gente sabe, demarcação via método científico é uma coisa que não parece funcionar por inúmeras razões, né? E uma delas é o fato de que a ciência ela é muito plural, não só dentro de uma só disciplina, como a psicologia, mas assim, no campo como um todo. Então é difícil você delimitar simplesmente quais são os métodos confiáveis, porque você vai ter uma variabilidade muito grande. Uhum. E nesse sentido, a demarcação que parece mais acertar é aquela que vai trabalhar com certos princípios. Qual que é o princípio que nós deveríamos adotar quando nós estamos falando de produção científica? Quando nós estamos falando de tentar fundamentar teorias científicas. É basicamente a confiabilidade. E o que significa a confiabilidade? Significa que uma teoria depende do seu suporte evidencial para que possa ser acreditada ou desacreditada. Perfeito. Se eu quero ver se, por exemplo, os testes de Rorschach em personalidade são ou não são uma boa teoria, eu tenho que ver as evidências favoráveis aos testes de Rorschach e as evidências contrárias. E fazer um balanceamento dessas evidências por meio das pesquisas experimentais e analisar, nesse caso, para qual direção vai a literatura. Tá. Então, e aí, a régua vai depender de cada área e vai depender dos métodos que nós estamos adotando. Nesse caso, quando a gente fala de psicoterapia, a gente fala muito de RCTs, né? Porque é o adequado para a gente analisar em eficácia de intervenção. Mas se nós estamos falando de psicologia da personalidade, já não é mais RCT o que está em jogo. Seriam estudos longitudinais, por exemplo, para avaliar teorias como Big Five e outras. Então, a resposta é um bocadinho mais complexa porque depende da área em questão que nós estamos avaliando.